Estamos aqui reunidos, prontos para aprender, explorar o conhecimento, crescer e surpreender. No canal 7 de Teologia, vamos mergulhar nas águas profundas do saber, sem medo de naufragar. Descobrir os mistérios, desvendar a verdade. Juntos nessa jornada, rumo à evolução. 7 de Teologia, nosso coração em devoção. Paz, meus irmãos, e seguimos em frente com as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre sobre santidade. Estou aqui com o pastor Sérgio e hoje nós vamos nos aprofundar na lição de número 10, santificação e a tecnologia. Rapaz, estamos aqui fazendo um bom uso da tecnologia para falar sobre santificação, pastor Já Sérgio. está aí o bom exemplo de que a tecnologia não é má em si, né? Houve alguns anos aí que fizeram um movimento para tirar as armas, porque as armas matam, né? Devia tirar também as facas, as pás, os machados, os carros, porque tudo mata. Então, a maneira como se usa é a maneira que vai determinar o final das coisas. Vamos lá, vamos pensar então essa lição tão importante, santificação e tecnologia. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. O que faria Jesus em nosso lugar com a tecnologia que nós temos hoje? Que revolução não faria, não? Quantos vídeos do YouTube, quantos podcasts? Seria as arrobas pístolas. Eu penso que aquelas mulheres que seguiam ele, sustentavam ele no ministério, ia ter algumas blogueiras ali. Né? Exato. Veja, irmãos, como é bom a gente entender e perceber de que o cristão, né, ele vai fazer, através do discernimento, o julgamento do que é bom, do que é útil e o que precisa ser evitado. É óbvio que a tecnologia é uma ferramenta extremamente útil. Imagina Jesus, como disse o pastor Sérgio, imagina Paulo podendo fazer lives e fazer vídeos no YouTube e produzir conteúdo na internet. Imagina que maravilhoso isso, o quanto que nós podemos fazer. Mas, né, é uma faca de dois legumes, como diria o nosso amigo. Então, o impacto da tecnologia na santificação para o bem e para o mal. É óbvio que a tecnologia, começando pelo sentido bom, né? A tecnologia tem sim um impacto ótimo para a nossa santificação, no sentido de compartilhar e de nós podermos sorver e absorver conteúdos ótimos e excelentes, quer de pregação, de cultos, de tudo, né? De tudo aquilo que a mídia digital pode nos fornecer. Então, fazer curso teológico, participar de cultos, participar de podcasts, como nós estamos fazendo aqui, produzir conteúdos. Você faz o seu devocional, você estudou a palavra, gostou daquela palavra, você abre o celular, poxa, hoje de manhã Deus falou assim comigo e tal, 30 segundos, 40 segundos, e você coloca na sua rede. E isso vai rodar o mundo, meus irmãos. É uma ferramenta excelente e que, claro, pode ser usado para nós, para a nossa edificação. Sempre, claro, óbvio, julgando, discernindo esse aspecto útil, agradável e bom da tecnologia. Lança o teu pão sobre as águas, né? É isso aí. Aliás, o que você falou aqui tem uma frase de resumo, 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22, ele diz: não sejam ingênuos, analisem tudo e guardem apenas o que for bom, joguem fora tudo que tiver ligação com o mal. Então, aqui está, não é a máquina em si, a tecnologia em si. Aliás, eu amo tecnologia, celular, tablet, computador, tudo que tem tecnologia, tudo que facilita a nossa vida, eu sou apaixonado. Eu sou do tempo, pastor Lemos, que para levar uma lição, um estudo bíblico em alguma igreja, ainda ia de bicicleta. Levava mapa, flip chart, essa galera nem sabe o que é flip chart, né? Sim. Aquelas folhas enormes, né? E tudo desenhado à mão, mapa desenhado à mão, enfim.
Hoje eu levo um pendrive e o meu tablet, meu iPad, enfim, o pendrive espeta lá na igreja, isso se tiver um cabo ainda faz por Wi-Fi. A tecnologia é maravilhosa, gente, pelo amor de Deus, não demonize a tecnologia. Professor, diga aos seus alunos, enfatize aos seus alunos. Pastor Lemos fez aqui um bom exemplo. Você está sem fazer nada, leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Terminou de ler, achou um tema que você achou bacana, fala na frente do espelho, achou que ficou legal, liga o celular, grava, põe no Instagram, põe no TikTok, põe no YouTube, enfim, coloca lá. Lança semente, você não sabe qual vai germinar, se é aquela que você lançou de manhã ou à tarde, mas um dia você passa, eu passo, tu passa, ele passa, a Valita passa, todo mundo passa. Mas, meu filho, a tua palavra gravada na grande rede vai ficar lá para sempre, ou até Jesus voltar, e alguém pode se beneficiar disso. Hoje, já fazem anos, décadas que o pai faleceu, e hoje eu tenho partes, né? Naquele tempo não era assim tão comum a tecnologia, mas hoje eu tenho parte de pregação do meu pai, de batismo, o pai pregando e tal. Que coisa maravilhosa ouvir a voz do meu pai, que coisa maravilhosa ver o meu pai no púlpito velhinho já e pregando a palavra de Deus, e isso vai ficar com discernimento. Fazer isso com discernimento não é viver para isso e não é ter uma mente conectada com isso. Isso é um ferramental, isso é uma ferramenta que, diga-se de passagem, eu acho que é uma das ferramentas... agora eu ia falar uma frase, mas eu vou falar com cuidado. Fala. Essa ferramenta surgiu, sim, com origem maligna e para o mal. Veja que a ferramenta da internet e tal, ela começa com uso militar e de pornografia. A internet explode por causa desses dois usos, militar e pornografia. Nós estamos usando, revertendo aquilo que foi pensado para algo mal. Mas nós, olha que coisa poderosa, nós com o nosso discernimento, nós com a graça e com possibilidades que a graça nos dá em santificação, nós vamos usar essa ferramenta para a produção de conteúdo e material para o reino. Hoje, eu estava vendo do grande índice de evangélicos que estão nas betes, evangélicos que apostam nessas porcarias, nesse lixo, nesse novo vício do brasileiro de perder dinheiro, que são as betes. Então, ao mesmo tempo que a internet ela pode ser, a tecnologia pode ser um instrumento de bênção para nossa edificação e santificação, ela, pela falta do discernimento espiritual, pela falta de nós entendermos a ferramenta em si, a gente começa a fazer um joguinho inocente, a gente começa a clicar em coisas inocentes e daqui a pouco nós estamos à beirada ou dentro já de um precipício, pela falta do discernimento, não pela ferramenta em si. Em 1455, Johannes Gutenberg lançou a primeira prensa e nós só lembramos do Gutenberg quando falamos a primeira Bíblia impressa e depois dela outras cópias, enfim, e se tornou popular. Mas nós esquecemos que Gutenberg, com a sua máquina de impressão, enfim, ele produziu vários tipos de literaturas, inclusive tratados políticos, ativistas, romances, a sua maioria ilícitos. Então, a mesma máquina que produziu a Bíblia produziu material imprestável, né? Então, veja só, e isso aqui é uma parte que eu quero fazer, pastor Lemos, para o professor. Há uma tendência nós, por exemplo, nos fixarmos nesse domingo, inclusive, sobre o ponto 1.3, pecados digitais negligenciados. E o professor se empolga e fica batendo demais naquilo que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Você sabe que consultar pornografia é ruim, além de ser pecado, é ruim para a tua alma. Você sabe que espalhar fake news é ruim, além de ser pecado, porque a mentira leva também para o inferno. Você sabe tudo que está escrito aqui e não é ruim você tratar porque é um ponto da lição. Mas
se firme, se fixe em oferecer oportunidades aos alunos, ensiná-los a usar a tecnologia a favor do reino. Muito mais do que ficar batendo demais nessas questões, porque é pecado isso, é pecado aquilo, porque é pecado aquele outro. Meu irmão, o Espírito Santo está aí para nos ensinar, para nos lembrar o que é pecado e o que não é pecado. As pessoas sabem disso. Ele sabe que está errado. Deixo aqui até o desafio, pastor Sérgio, de que nessa lição o professor fazer uma atividade de produção de 1 minuto, 30 segundos de um conteúdo da Escola Bíblica Dominical e postar nas redes. Aí. Certo? Um aluno ou a classe, você treinar com a classe. Na própria aula. Vamos fazer uma chamada de convite para a Escola Bíblica Dominical. Grava lá e põe nas suas redes para passar a noite no culto à noite também. Isso. Faz um conteúdo do resumo de um tópico da lição, de uma frase de um versículo bíblico. Faz um conteúdo junto com os jovens. Pastor Lemos, eu sou velhinho, eu não sei mexer com isso aqui não é comigo. Vamos respeitá-lo. Com certeza você tem um adolescente, um jovem lá na sua igreja. Exato. Que nasceu com o celular colado na mão. Ele sabe fazer. Chama eles e eles te ajudam a fazer, meu filho. Não, eu sempre digo, para sua incompetência você sempre vai arrumar uma desculpa. Eu vou na onda do pastor Sérgio aqui para essa lição. Ela é uma lição profunda, muito boa. Sim. Tem conteúdo excelente, mas eu gostaria muito de que você tocasse ou preservasse bastante tempo para trazer os aspectos positivos e alternativas para os alunos começar a fazer. Desafie os seus alunos durante a semana, no devocional, postar um versículo, colocar... tem vários aplicativos da Bíblia que eles, se você clicar em cima do versículo, ele já faz a foto do versículo para você poder postar. Ensine os alunos a usar a tecnologia para isso, para se ajudar, não só no campo da teologia. Pergunte para os seus alunos, alguém que não entende bem matemática, qual é o canal do YouTube que ele usa para ter reforço de matemática, aonde que ele vai aprender melhor física, o inglês e tal. E até compartilhe para a igreja, nesse domingo, algum aplicativo legal de Bíblia. Né? Eu uso muito o YouVersion, que é um aplicativo de graça, com várias funcionalidades para a Bíblia, eu uso muito, e você pode estar indicando para a igreja, ensinar a igreja a manusear o aplicativo, para que nós, como disse o pastor Sérgio, não ficar sempre só naquilo do que o mal que produz, mas aquilo de bem que nós podemos produzir. E por último aqui, nós temos a nossa comunidade cristã na era digital, né? O papel da comunhão virtual, redimindo a tecnologia para o reino e fortalecendo a próxima geração dentro desse aspecto. Meus irmãos, não adianta a gente querer lutar contra a mídia digital, não adianta a gente querer combater na minha igreja, é pecado ler a Bíblia durante o culto no celular. Na minha igreja, irmãos, a Bíblia já foi oral, a Bíblia já foi escrita em pedrinhas, em telhas, em papiro, e hoje em couro, em papel, e hoje a Bíblia é digital. Então, não adianta a gente querer lutar contra. O que nós devemos fazer e que é mais inteligente é nós usarmos a tecnologia a nosso favor e treinar a nova geração a lidar com a tecnologia. Porque incentivando o uso da tecnologia... Aliás, pastor Lemos, eu já passei por congregações, por lugares, hoje ainda, se levar para o púlpito um iPad como esse, tendo as Bíblias aqui, eu tenho todas as versões bíblicas e mais uns 600 livros, se eu levar um negócio desse aqui para pregar, sou capaz de não deixar de pregar, porque não é em papel. Moisés não desceu com uma Bíblia de papel do monte, ele desceu com 2 tablets, um em cada mão aqui, que era bem pesado, aliás, e ainda quebrou eles e teve Baixado da nuvem. Baixado da nuvem. Então, vamos lá. Mas se você souber incentivar o seu aluno, o membro da sua igreja, a utilizar a tecnologia a favor, olha uma coisa interessante que eu separei aqui. Uma pesquisa buscou verificar os efeitos e benefícios da leitura da Bíblia por meio de dados científicos.
No estudo foi constatado que cristãos que se envolveram com as escrituras na maioria dos dias da semana têm 57% menor probabilidade de participar de determinados comportamentos que levam à embriaguez e 68% menor probabilidade de relações sexuais fora do casamento. Do mesmo modo, o estudo apontou que aqueles cristãos que meditam nas escrituras têm 61% menos probabilidade de consumir pornografia, 75% menos probabilidade de participar de jogos de azar e, no geral, 57% menos probabilidade de praticar qualquer um dos hábitos estranhos às escrituras sagradas. Então, se você pegar a tecnologia e usar a favor, nós vamos ter com certeza. Eu hoje já não saberia mais lidar sem a tecnologia. O meu devocional, meu plano de leitura diária, as minhas anotações, os textos que eu escrevo, os sermões que produzo, os livros que eu consumo, está tudo no digital. Tudo no digital. Eu tenho muito livro e ainda continuo comprando livro físico, né? Porque eu gosto, sou meio viciado no livro. O cheirinho do livro. Mas assim, o trabalhar do dia a dia, a minha colher de pedreiro e tal, é tudo digital. Meus irmãos, fortalecer essa geração, ensinar a produzir o conteúdo, mas deixo aqui, antes de nós encerrar, já partindo para o fim, mas deixaria aqui um conselho a cada diretor, a cada professor da Escola Bíblica Dominical desta lição, a nós entender de que Paulo nos faz um chamado contracultural. É de nós pegarmos aquilo que é hoje, né, na sua grande maioria, ele é ruim, ele é amaldiçoado, sim, mas nós, com graça, lidar com isso para produzir coisa boa. Mais ou menos como um Paulo terrorista, como um Paulo assassino, e Deus pega esse instrumento, Deus pega esse vaso e o transforma em uma mensagem poderosa do Evangelho. Então, o nosso jogo aqui, o nosso exercício aqui, ele é contracultural. Para o mundo serve para isso, mas na mão nossa, na nossa ação, nós vamos fazer para isso. Nós vamos glorificar a Deus para isso e serve e é poderoso para isso. Faça esse exercício, faça essa dinâmica de produzir um conteúdo, de desafiar o seu aluno, a sua classe, a produzir um conteúdo digital e incentive para que isso continue. Porque em nossos dias nós temos aí, sob a nossa tutela, podemos dar sim finalidade santa para podcast, como estamos fazendo aqui, de ensino cristão, livros eletrônicos, como ele já falou muito bem aqui, formatos EPUB, PDF, MOB, online, etc., fóruns de debate bíblico, plataforma de videoconferência, aplicativo de leitura bíblica como Olivetree, YouVersion, JFA Online, MyBible, Bible Gateway, Logos Bible. Meu Deus! Vai-se embora, tem coisa boa demais. Eu gosto, eu tenho sido desde que me converteram para esse mundo aqui, eu tenho sido um conversor também. Gente, eu uso a Olivetree com o Strong. Sim, sim. Nada é perfeito, mas é muito bom. Um toque numa palavra e você abre uma caixa de texto explicando as línguas originais, sim, explicando o sentido. Isso aqui ajuda muito. Tá na nossa mão. Às vezes a minha esposa... No meu tempo, essa frase aí é uma frase horrível. Mas eu não tinha condições de ter um dicionário Strong. Sim. Eu não tinha condições de ter uma literatura aprofundada. Então, eu saía de casa, eu ia lá na universidade, na biblioteca da universidade, ia estudar e tal. Meu Deus, hoje num toque eu tenho isso, cara. Aliás, vamos falar de uma coisa que nós dois não falamos aqui, né? Nós temos a inteligência artificial. Inteligência artificial também. Gente, hoje, que coisa boa! Que coisa bastante. Boa! Inteligência não artificial. Não tenha medo. Use a seu favor. Sem moderação. Para as coisas boas, claro, né? Porque hoje você pode pegar um texto da Bíblia, peça para a inteligência artificial, mas não viva da dependência dela, logicamente. Eu peço um texto, ela me dá a explicação, ela me dá em forma de esboço, em forma de estudo. E depois, é claro, em cima dela eu vou colocar o conteúdo que eu quero,
através das pesquisas bíblicas e tudo mais, nunca deixando a Bíblia. A Bíblia é a base, a Bíblia é o recheio, a Bíblia é a cobertura. Se você faz isso, você tem coisa boa na mão. Eu digo, hoje essa geração, ela vai chegar indesculpável diante de Deus. Porque Paulo tem que escrever para Timóteo dizendo, quando passares em Troade, traz para mim os pergaminhos, os meus livros, bota numa carroça e traz para mim. Hoje Paulo podia estar com um celularzinho dobrado desse aqui, ó. Ele podia estar com tudo aqui dentro, gente. Pelo amor de Deus, não seja negligente com a tua geração. Isso, pastor Lemos. O mundo quer nos moldar e o Espírito quer transformar. Que nós possamos pegar estas mensagens, que nós possamos pegar esses conteúdos e transformar e usar para a transformação da nossa vida e daqueles que vão ter contato com esse material. Fica aí o recado de Efésios 5:15, que é o último texto da nossa lição. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. E a sabedoria também está em saber usar as mídias digitais, aí toda a tecnologia que está à nossa disposição. Gente, muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço, desejamos a você uma excelente aula e que você possa crescer em graça e em conhecimento.